Olá pessoal, meu nome é Eder Plautz. A gente vai fazer agora, eu vou mostrar para vocês a técnica e uma metodologia, na verdade, de extensionismo rural, chamada de agricultor para agricultor. É importante ressaltar que, como a professora solicitou, três mecanismos que a gente desenvolveu durante o semestre na disciplina serão utilizados nesta apresentação, nesse vídeo. O primeiro deles, e a apresentação vai girar em torno do Prezi, seguido de um pequeno exemplo no Pixton, através de quadrinhos, e a terceira situação é a gravação deste vídeo em forma de tutorial. De agricultor para agricultor é uma metodologia originária da Costa Rica. A metodologia diz o seguinte: a comunicação que se realiza entre os agricultores é uma relação entre iguais, onde se rompe com a desconfiança de participar, com o medo de abordar e de entender o que se expõe com sua própria linguagem. De maneira prática, se parte do homem e de sua propriedade, de seus experimentos e de resultados concretos que tem obtido. Adoniran Sanches Pirassi. Esse é um especialista da área da extensão. Veio para o Brasil através dessa instituição, o projeto Terra Solidária, com o propósito. Qual era o propósito dessa metodologia? Valorizar ao máximo o conhecimento do agricultor. De que forma? Promovendo o intercâmbio entre agricultores. Como seriam esses intercâmbios? É um grupo de agricultores, será deslocado de uma região, da sua região de origem, para uma região diferente, seja ela estado ou até país, e ficará lá por um tempo trabalhando e tendo novas experiências. É bom lembrar sempre que inicialmente este projeto do PTS, o projeto Terra Solidária, era para alfabetização e conclusão do ensino fundamental para os agricultores de uma pequena comunidade. Então o PTS tinha de achar uma alternativa para atrair os agricultores para a sala de aula. Qual foi a alternativa? Este projeto, essa metodologia, na verdade, de agricultor para agricultor, fazendo com que esses agricultores se sentissem à vontade em participar em outras propriedades, conhecer outras situações, ou seja, eles iam estar aprendendo, concluindo seu ensino numa propriedade rural, no meio que eles cresceram e trabalharam até hoje. Para isso é necessário um agricultor promotor. Seria o responsável por disponibilizar sua área para receber os intercambistas, agricultores de outras regiões. Vou mostrar para vocês essa pequena relação informal, assim, num primeiro momento, no exemplo do Pixton. Um exemplo bem simples em quadrinhos. Vamos lá então, vamos verificar. No primeiro quadro, nós são apresentados, é a fase da apresentação. Guilherme e Laura são os intercambistas, cada um veio de uma região diferente. E o seu Getúlio é o dono da propriedade, então o seu Getúlio é na verdade aqui o agricultor promotor. No segundo quadro, o seu Getúlio convida-os para começar a conhecer a propriedade. Então, já no terceiro quadro, os dois intercambistas se deparam com uma situação diferente das suas regiões, que é a lavoura de morangas do seu Getúlio. E Laura diz o seguinte: aposto que posso plantar na fazenda de meus pais. E Getúlio fica só assistindo enquanto Guilherme diz: nesta região é isto que o senhor planta, seu Getúlio. Ou seja, era para saber se é a principal atividade, seu Getúlio. Então, no quarto quadro, o seu Getúlio diz que é a principal fonte de renda da sua propriedade e pergunta para Laura se realmente teria condições de, na sua propriedade, seus pais, ela produzir isso, seja condições de solo como condições de dinheiro, econômicas, se seria rentável. E já nessa oportunidade o Guilherme diz que a principal atividade da sua família é gado, né? É a pastagem e gado. Então nisso, no quarto quadro, o seu Getúlio leva os intercambistas para outra área de sua propriedade, onde ele mostra que realmente ele tem uma outra atividade, que é o gado leiteiro. Só que é uma situação, ele vende leite de forma secundária, de renda secundária, não é a principal fonte de sua renda. E no último quadro, o sexto,
ele convida-os para entrar na sua casa e já antecipa que no dia seguinte os intercambistas Guilherme e Laura colocarão a mão na massa. Vamos voltar agora para o Prezi. Este agricultor promotor é uma pessoa escolhida pelos próprios agricultores da comunidade, visto que este promotor é um agricultor referência para aquela comunidade, que tem uma certa sabedoria para tal atividade, né, para tanto. Ou seja, é aquele agricultor mais respeitado dentro da comunidade. Mas é claro que o agricultor promotor terá de ter uma pequena formação teórica ou o uso correto de técnicas de ensino, para que no dia a dia da propriedade ele possa demonstrar com clareza as suas ações. Como ele poderia conseguir isso? Através de outros intercâmbios, que ele tivesse uma experiência de intercâmbio. Só que às vezes a gente sabe que isso não é possível. Então, se deparar com uma situação onde não tem nenhum tipo de agricultor com essas características, é só lembrar da primeira. O agricultor promotor será, logicamente, o primeiro que estiver disposto a receber os intercambistas, de mostrar sua propriedade e que tenha o respeito de maneira geral da sua comunidade, ou seja, que seja uma referência na sua comunidade. Racionalidade dos agricultores. Bom, aí já começa a aparecer a figura do técnico. O técnico, ou extensionista no caso, deve saber respeitar a opinião do agricultor, sem soberba, sem demagogia, sem achar que sabe tudo. Isso é o princípio básico dessa metodologia e eu acredito que seja de qualquer outra metodologia de extensão rural. O técnico tem que saber o seu lugar, saber respeitar o agricultor, o proprietário. E onde fica o técnico nesta metodologia de agricultor para agricultor? É importante que este fique sempre presente, porém distante, invisível, pois afinal são os agricultores quem são os promotores, ou seja, o técnico só vai se pronunciar caso ele tenha extremamente necessidade mesmo, mas principalmente ele vai se pronunciar, ele vai se colocar à disposição sempre, só que ele vai ser requisitado pelos próprios agricultores, sejam promotores ou intercambistas. Duas vantagens dessa metodologia. Primeiro, promove uma socialização entre esses agricultores participantes, com culturas diferentes. E segunda, os problemas que aparecem são resolvidos e praticados na hora, na propriedade do agricultor promotor. Ou seja, tudo que aparecer, por exemplo, se aparecer um problema lá na lavoura de abóboras do seu Getúlio, ele já vai saber ou vai tentar saber o que fazer, e Laura e Guilherme vão ajudá-lo, vão praticar e vão saber a partir dali como manejar aquela cultura e aquele problema. Mas também há desvantagem que os próprios participantes colocaram para que eles encontraram, né, de problemas e desvantagem. Não foi a melhor época de fazer esse projeto, pois não era a época de cultivo, e pouca preparação de alguns agricultores promotores. E como conclusão e sugestão, a conclusão foi que o trabalho foi bem aceito pelos participantes, né, pelos usuários em geral. E duas sugestões que eles deram foram justamente os problemas que eles apresentaram, que essa metodologia apresentou, que eles queriam que aprimorasse as épocas de novos intercâmbios com épocas de cultivo e proporcionar melhor a capacitação dos agricultores promotores. Alguns dados desse projeto. A equipe técnica contou com 3 agrônomos e a relação dos participantes foram 29,55% estão na faixa de 15 a 25 anos, 37,12% estão na faixa de 26 a 35 anos e 25,76% têm entre 36 e 45 anos e só 7,57% tem entre 46 e 55 anos. Essa maior demanda de pessoal de 15 a 35 anos se dá pela disponibilidade desses em se deslocar em outros locais, assim, sair de uma região, da sua região para uma região distante. E a referência está no texto de agricultor para agricultor, construindo novas tendências de assistência técnica para o desenvolvimento rural sustentável e solidário. Obrigado.